Como tomar cuidado com falsas terapias? Eu sou Ingrid Monte, mãe de autista e sim, eu caí em várias ciladas. Sei que esse tema é muito polêmico, mas eu não estou aqui para agradar ou esconder, pelo contrário, eu estou aqui para falar verdades. Verdades que eu, como mãe de autista, vivi na pele. E sim, para contar todas as experiências que, de certa forma, prejudicaram o tratamento do meu filho e que toda mãe, num momento de fragilidade, ela vai acabar caindo nas mesmas ciladas. Além dos absurdos, como profissionais sem qualquer qualificação atuando no tratamento dos nossos filhos, ainda somos vítimas do charlatanismo de cursos e palestras sem fundamento algum, sem sequer ter uma base científica. Muitas mães ou familiares que não têm acesso aos tratamentos acabam se endividando em cursos online, presencial, palestras, congressos e, pasmem, tem deles que chegam a custar até R$3.000 ou mais. No desespero e na ânsia de tentar ser a terapeuta do seu próprio filho, esses eventos ficam lotados, abarrotados de mães aflitas buscando uma solução. Mas não se enganem, não somos orientadas como deveríamos ser. Não sabemos qual é o passo a passo correto que deve seguir no processo terapêutico. E muitas vezes as clínicas vão levando o tratamento de qualquer jeito, sem apresentar relatórios de evolução, sem apresentar um plano terapêutico. E o pior de todos, que para mim é essencial, a triangulação da família, dos terapeutas e da escola. Um não convive sem o outro. E nessa triangulação está o nosso bem mais precioso, nosso filho. E por mais preparadas que possamos estar, continuamos a ser enganadas por pseudo-profissionais. Porque ainda que a gente estude, busque informações, assista vídeos, participe de palestras, congressos, a gente fica muito vulnerável. E essa vulnerabilidade faz com que você caia em situações e ciladas. E aí, quando você percebe, já é tarde demais. Você perdeu ali 1 ano, 2 anos de um tratamento que não estava adequado. E ao contrário de muitas coisas que a gente troca num clique, trocar de clínica e de terapeuta não é uma missão tão fácil assim para a mãe, muito menos para a criança. Pois o tratamento depende também da necessidade de cada um. E cada criança tem que ser assistida de acordo com a sua própria necessidade. Tratamentos engessados, fórmulas mágicas não existem. E quais são os profissionais que trabalham com uma criança autista? O principal deles, obviamente, é o médico, neurologista ou psiquiatra, pode ser até um outro médico infantil que tenha conhecimento sobre autismo, que vai dar o laudo, que vai dar o direcionamento de que terapias a criança necessita. Mas é um corpo de profissionais que vai desde psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicomotricista, que trabalha a questão física motora, fonoaudióloga, entende sobre as dificuldades da fala, apraxia, psicopedagoga, no sentido de aprendizado escolar, e os nossos queridos atendentes terapêuticos que vão em casa ou na escola para acompanhar a vida diária dos nossos filhos. Além do fisioterapeuta e musicoterapeuta e alguns esportes direcionados que ajudam muito no desenvolvimento. Por exemplo, o judô, que ajuda no foco, concentração, ou o hipismo. Tudo é uma forma terapêutica de desenvolver os nossos filhos. Mas como saber, passo a passo, que uma clínica deve realizar quando ela recebe a criança? Pasmem, meu filho tem 5 anos de diagnóstico e essa dúvida
sempre esteve presente no meu dia a dia. E eu vou te ensinar quais são as etapas fundamentais para que você não caia em ciladas ou seja privada do tratamento adequado para o seu filho. Primeiro, é preciso fazer uma entrevista inicial, tipo uma anamnese detalhada, feita com os pais, com os responsáveis, com as pessoas que convivem com a criança. E daí vai levantar todo um histórico de desenvolvimento, marcos motores, de linguagem e sociais. Quando a criança começou a andar, quando começou a falar, quando começou a interagir, tudo isso é muito importante. Depois, observar os comportamentos daquela criança. Que comportamentos ela tem? Que atitudes ela tem em situações do dia a dia? O histórico familiar. Será que essa criança não tem um pai ou uma mãe neurodivergente? Por exemplo, eu fui diagnosticada com TDAH no ano passado. Isso é um histórico familiar que eu não pude falar lá atrás, porque eu não tinha um diagnóstico. Eles perguntam também sobre a gravidez, o parto, se foi prematuro, se foi tranquilo, porque tudo isso impacta nessa avaliação, nessa anamnese. Os hábitos alimentares, daí você consegue entender se a criança tem seletividade alimentar ou se ela tem compulsão, hábitos de sono, se ela tem distúrbios de sono ou quais são as principais queixas em relação àquela criança. Essa etapa é muito importante para traçar o perfil e para cada criança avaliada saber quais são as suas necessidades. Segundo passo, observação clínica. A equipe como um todo observa o comportamento daquela criança. Não apenas as respostas dos pais e familiares e as pessoas que convivem, mas uma observação direta. Como ela reage a estímulos sensoriais, táteis, auditivos, visuais, texturas, qual o nível de interação social, se a comunicação é verbal, se ela não é verbal, se ela tem alguma questão fisiológica para se comunicar ou simplesmente uma apraxia de fala. Quais são os interesses daquela criança por determinados brinquedos ou objetos, se existe algum comportamento repetitivo que às vezes pode até ser imperceptível. Às vezes até um hábito de mexer uma orelha ou mexer o dedinho, morder a camisa. Isso é um comportamento repetitivo e estereotipia. Precisamos estar muito atentos a esses detalhes. Terceiro ponto, avaliações padronizadas. Existem vários formulários de avaliações. Muitos deles são formulários internacionais que devem ser aplicados de acordo com a necessidade ou a idade daquela criança. Essas avaliações, obviamente, quando são aplicadas de uma forma muito séria. É como se você pagasse um royalty para quem criou essas avaliações. Então, será que a clínica do seu filho está aplicando as avaliações oficiais? As avaliações que têm base científica? São diversas, que aqui poderia enumerar de várias delas. Mas você tem que estar atenta e questionar qual é a avaliação que está sendo aplicada. Se é para o diagnóstico, se é para fazer uma triagem, se é para determinar se há ou não outra comorbidade e por aí vai. Não podemos passar sem ter a certeza que nosso filho está sendo avaliado adequadamente. Muitas vezes, eu confesso, eu não vi essas avaliações. E isso sim tem que ser compartilhado com a família de uma forma clara e numa linguagem que nós sejamos capazes de compreender. Quarto ponto, avaliações multidisciplinares. Eu vou ser bem objetiva porque eu vou falar sobre cada especialista da equipe, porque cada um foca num ponto específico. Quando a gente fala do psicoterapeuta ou da neuropsicologia, são os profissionais que vão ver questões cognitivas, atenção, memória, funções executivas, como colocar a água dentro do copo ou fazer atividades de vida diária, questões emocionais, comportamentais. Daí vem a fonoaudióloga. Geralmente a gente começa a busca do laudo pela fonoaudiologia, porque geralmente
A percepção é do atraso de fala. Então, vai avaliar a linguagem, a expressão receptiva, como ele recebe o mundo externo e como ele se comunica de dentro para fora. Se é necessário usar uma comunicação alternativa, como figuras ou até mesmo uso de libras, por que não? Existem várias crianças que usam libras para se comunicar. E aí vem a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma área extremamente importante, porque ela lida exatamente com a questão do processamento sensorial. Às vezes a criança tem aflição com etiqueta, com texturas, com sabores e questões de processamento sensorial pode levar inclusive à seletividade alimentar. A criança não querer consumir nada crocante ou nada gelatinoso. E só o terapeuta ocupacional, juntamente, obviamente, com a nutricionista, pode trabalhar essa questão da seletividade alimentar. Também avalia questões de coordenação motora fina e coordenação motora grossa, que a gente chama de ampla, que é escalar, que é escrever, autonomia nas atividades de vida diárias, que chamamos das famosas AVDs. Quanto mais habilidade nessas atividades, melhor o desenvolvimento e a autonomia da criança. A psicopedagogia, que vai ser fundamental no processo de habilidades de aprendizagem e as dificuldades que a criança possa vir a ter na escola e, obviamente, a neurologia ou psiquiatria infantil, onde tem todo o mapa de todos esses profissionais e a função de cada um. E o mais importante é que não basta fechar um diagnóstico. Precisamos ter uma investigação sobre as comorbidades que o autista possa ter associada. Por exemplo, o meu filho é autista, diagnosticado aos 3 anos e por volta de 6 anos ele foi diagnosticado como TDAH, epilepsia, ansiedade, transtorno opositor desafiador, enfim, são muitas comorbidades associadas ao autismo. E por fim, existem a questão da devolutiva, né? O pai, a mãe, a pessoa que está ali lidando com aquela criança, ela precisa ter uma devolutiva, entender o que se passa, o que é preciso. Então, todas as avaliações devem ser capazes de elaborar um plano terapêutico individualizado. E esse plano não é simplesmente aplicar e seguir. Não, tem que ser discutido com a família. E esse plano tem que ter objetivos curto, médio e longo prazo. Só assim a gente consegue mensurar o desenvolvimento da criança e a necessidade da frequência dos atendimentos, quais são as prioridades, se são as atividades de vida diária, se é a questão da alimentação, a regulação emocional e por aí vai. Cada criança precisa ter estratégias próprias para serem aplicadas tanto em casa como na escola. E por fim, depois de todo esse processo de análise, avaliação, conversa com os pais, integração com a escola, integração com os terapeutas, precisa haver o acompanhamento e a reavaliação daquele plano pelo menos a cada 3 ou 6 meses. E sim, se for preciso, mudar o plano terapêutico e adaptar às necessidades que mais estão impactando aquela criança, não podemos negligenciar. E aí, quando eu falo em ciladas, eu estou falando que o meu filho está agora na 3ª clínica. Graças a Deus, estou super feliz. A gente está fazendo uma triangulação muito boa, família, escola, terapeutas, mas em muitos momentos, eu não sabia que a avaliação tinha sido feita, eu não sabia que tipo de plano estava sendo aplicado, os objetivos ficavam obsoletos, não havia uma boa devolutiva, eu ficava perdida. E para mim, acompanhar meu filho na clínica era um processo extremamente doloroso. Eu ficava ali, deitada no sofá, esperando aqueles benditos
15 minutos de devolutiva, que muito mais te enche de culpa do que te prover conhecimento, manejo, como você lidar com comportamentos inadequados do seu filho. E eu confesso, essa enxurrada de culpas são capazes de levar uma mãe, um pai, uma família a um abismo. Porque por mais que a gente está ali trabalhando para melhorar o desenvolvimento dos nossos filhos, a gente não entende o que está acontecendo, não está claro, a gente não vê num papel, a gente não vê gráficos para mensurar a evolução. E não se enganem, eu não estou falando de clínicas públicas ou institutos, eu estou falando de clínicas de ponta. Pessoas que você deposita toda a sua confiança e, de repente, o teu mundo desaba quando você descobre que nada do que você esperava, do que foi prometido, do que é vendido, é o que estão fazendo com teu filho. E é nesse momento que a mãe tem que cortar o cordão umbilical daquela clínica, daquele médico, daquele terapeuta e redirecionar o tratamento. E tudo que eu passei, eu não quero que você passe. Eu sou uma mãe de autista que sinto na pele cada vez que há uma falha, que há uma negligência, que há algo que poderia ter sido diferente. Se você quer mais informações, segue a gente aqui no canal e compartilha esse vídeo. Com certeza você deve ter alguém na família, um amigo, um parente, alguma mãe que você sente que o filho dela precisa de ajuda. É sobre isso. Nós, mães, não desistimos nunca, mas o conhecimento liberta. Não deixe seu filho simplesmente na mão de quem você pensa que confia e depois você possa passar por uma decepção ou perder a janela de oportunidade pela perda de tempo que você teve.